É sobre a realização da Cúpula do Clima, que nós vamos conversar agora com o Carlos Bucuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Carlos Bucuí, boa tarde. Boa tarde, Denise, como vai? Bom, nós tivemos aí essas discussões em relação à Cúpula do Clima. Eu queria saber, primeiro, em termos mais gerais dessa cúpula, qual é a sua expectativa? Porque vale lembrar que os Estados Unidos também estão reformulando um posicionamento que tinha sido adotado durante o governo Trump. Não é apenas o Brasil que pode entrar numa nova fase, depois eu gostaria que você falasse sobre isso, mas em termos gerais, o que se espera dessa cúpula? Bom, Denise, nós temos um processo que é o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, né? Que essa cúpula representa, convocada pelo Biden, é exatamente esse retorno pós-Trump. E isso significa que a lógica de metas mais ambiciosas, ela toma corpo agora e o convite foi estendido aos 40 países que mais poluem com gases de efeito estufa. Então, o que se espera é que a gente tenha um avanço, principalmente com os países que têm uma perspectiva, são mais sensíveis à questão e mais vulneráveis também, e aí a emissão de gases em todo o planeta deve diminuir. Por exemplo, na questão da Índia, a Índia celebra com os Estados Unidos uma série de acordos comerciais para impulsionar a energia limpa. Isso vai permitir que a Índia se livre de grande parte das emissões por usinas termoelétricas, seja de carvão, seja de óleo diesel. Então, alguns países devem avançar bastante nessa agenda. O principal avanço que o Brasil pode ter nesse processo é a questão da contenção do desmatamento na região da Amazônia. Então, essa é a nossa lição de casa. Infelizmente, aquilo que foi colocado no papel pelo Brasil como proposta não é uma meta ambiciosa, nem em termos de emissões e nem em termos de contenção do desmatamento. Está aquém do que seria desejável. E essa conferência, ela visa exatamente metas mais ambiciosas para recuperar um tempo que foi perdido, principalmente na gestão do Trump. Agora, em termos de posicionamento do Brasil, nós tivemos a novidade que foi aquela carta enviada pelo presidente Bolsonaro ao presidente Joe Biden, falando exatamente dessa condição, né, de controle do desmatamento, mudando pelo menos o tom da fala dele em relação à questão ambiental, não é? E o próprio Ministério do Meio Ambiente falando da necessidade do Brasil ter colaboração financeira para conseguir avançar com o desmatamento, ter resultados mais efetivos. E aí eu queria acrescentar que nós tivemos hoje o vice-presidente Hamilton Mourão, que é do Conselho da Amazônia, dizendo que o Brasil não deve se comportar como um mendigo por verbas contra desmatamento. Ele garante que as negociações prosseguem, por exemplo, com relação ao Fundo Amazônia, que tinha financiamento principalmente pela Alemanha e Noruega, não é? E ele acha que isso daí pode ser garantido, né? Mas ele pensa nesse posicionamento do Brasil de não ficar meio que implorando por recursos. O Brasil tem condições com recursos próprios de garantir resultados melhores, é uma questão que passa por legislação, dá para confiar numa mudança de política do governo? Olha, Denise, nós temos que examinar com cuidado a conjuntura, né? O que aconteceu na gestão Bolsonaro foi eu diria, um depauperamento dos princípios normativos, por exemplo, que regiam a questão das multas. As multas são um elemento importantíssimo na discussão de mecanismos para coibir a degradação ambiental. E o IBAMA, infelizmente, ele acabou perdendo a sua proatividade na execução das multas ambientais. Então, nós temos alguns problemas que são inerentes ao sistema ambiental e que deveriam passar por essa correção. Em síntese, todo esse processo passa nem tanto pela questão financeira no primeiro momento, mas passa sim por uma elaboração de planejamento e de políticas públicas voltados à sustentabilidade. No caso do Brasil, essa sustentabilidade ela passa essencialmente pela questão das metas de desmatamento, dos mecanismos utilizados para isso e também das metas de emissão de carbono. E aí nós temos que enfatizar o aspecto negativo
apesar de citado pelo presidente brasileiro, ao Biden, a questão dos PLs, os projetos de lei que tramitam na Câmara Federal, de regularização fundiária e de licenciamento ambiental, ambos os projetos, eles são bastante negativos na forma como eles estão hoje configurados, porque o licenciamento ambiental abranda critérios de licenciamento, deixa de ser tão criterioso, e a questão da regularização fundiária, ela estimula a criminalidade, ela não é um elemento para conter o desmatamento, mas ela, na verdade, funciona de forma negativa. De modo que aquilo que tramita no Congresso Nacional deve estar adequado aos princípios de uma política ambiental para o Brasil que envolva uma política maior de Estado. Meio ambiente é uma política de Estado. E nós não podemos ficar pensando e não devemos conceber o dinheiro como a solução dos problemas. Não é. Por exemplo, a operação militar na Amazônia para a contenção do desmatamento consumiu 530 milhões de reais com resultados pouco satisfatórios, enquanto que o Fundo Amazônia, com menos recursos, que era proveniente da Alemanha e da Noruega, estava produzindo bons resultados. Por quê? Porque era política pública, era uma discussão entre estados, comunidades e municípios, e isso gerava a valorização da floresta em pé, né? Isso dava resultado. Agora, nessa questão dos recursos, a gente tem uma limitação, por exemplo, teto de gastos, que cortou verbas dos vários ministérios, de várias áreas de governo. Aliás, está sendo um grande problema, mas no caso de entrada de recursos, como do Fundo Amazônia, teria como não passar nessa limitação de aumento de despesas, porque entram os recursos, o que garantiria mais despesas. Tem como driblar essa restrição do teto? Olha, Denise, o governo ele tem que priorizar a questão ambiental e deve priorizar instituições como, por exemplo, o ICMBio, né, cuja ação nas unidades de conservação federais é essencial para evitar os incêndios, né, que é aquilo que se teme agora no período de seca na Amazônia. Então, esses investimentos, eu diria, na área econômica, eles são fundamentais. O governo ele deve procurar meios de adaptar os seus recursos financeiros no sentido de prover esses órgãos ambientais com um valor que seja suficiente para a sua operação básica. Da forma como hoje se configura, por exemplo, o ICMBio perdendo 49 milhões de reais com relação ao ano passado, esse recurso ficou completamente insuficiente, não é? Então, não basta só tomar recursos do exterior para executar projetos que são definidos dentro do seu escopo, como do Fundo Amazônia, mas também é preciso que os órgãos ambientais do Brasil, como o IBAMA e ICMBio, eles tenham condições boas de funcionamento, né? Aí sim, o dinheiro faz diferença, porque ele dá operacional a essas instituições. Só para concluirmos, vale lembrar que os senadores democratas já encaminharam também uma carta a Joe Biden, o alertando com relação à posição efetiva que o Brasil possa assumir, para ele não acreditar em qualquer promessa que seja apresentada pelo Brasil, e os Estados Unidos provavelmente vão cobrar um cronograma de desmate do Brasil bem mais ambicioso, a redução de emissões. Os Estados Unidos não devem facilitar muito apenas essa questão do discurso, né? Exatamente, porque uma questão nesse processo, e principalmente envolvendo uma prioridade do governo americano, uma pessoa indicada para isso, que é o Terry, que é uma pessoa bastante competente, e todo o olhar do Congresso americano, inclusive com Bernie Sanders e outros políticos influentes americanos, sobre a questão ambiental e sobre os critérios que deve-se ter para ceder dinheiro americano para auxiliar o aquecimento global, isso será muito difícil de acontecer, esses empréstimos, esses financiamentos, sem que se tenha cronogramas e políticas efetivas apresentadas, não é? Porque esse não é um jogo de amadores. Não adianta fazer o discurso político, é importante ter
o cronograma no papel e os meios para a sua execução. Os meios, eu digo, os meios políticos, a definição de uma política ambiental que envolva o planejamento, que envolva a normativa ambiental, a reconstrução da normativa ambiental brasileira, que foi perdida na questão das multas ambientais, não é? Enfim, você precisa trabalhar com os requisitos de uma boa política pública. O Brasil não tem feito isso. Se o Brasil não corrigir isso, não corrigir as suas metas de emissão, não corrigir as metas de desmatamento, ele está fadado ao insucesso nesse processo. Ouvimos Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Carlos Bocuí, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço e desejamos que o Brasil tenha sucesso revendo essa política, não é? Exatamente. Vamos ver o que acontece durante a cúpula.